Você é do tipo que usa o fracasso como desculpa ou como combustível? Nesse terceiro episódio da série especial do livro Nada Pode Me Ferir, vamos seguir a trilha de guerra de David Goggins, onde cada queda vira munição e cada dor é oportunidade de forjar uma mente inabalável. Se você acha que já chegou ao seu limite, esse capítulo vai provar que você nem começou. Então fique ligado, porque isso é só o começo. Então hoje a gente vai mergulhar fundo numa das experiências assim mais extremas que se pode imaginar, a Hell Week dos Navy SEALs. E para a gente entender o que rola lá dentro, a nossa base é o relato do David Goggins no livro Nada Pode Me Ferir, especificamente o capítulo 3. E a nossa ideia aqui é ir além de só, descrever a tortura. A gente quer tentar decifrar o jogo mental que acontece. O Goggins descreve a Hell Week não como um teste físico, mas como uma fornalha para calejar a mente. A gente vai explorar como essa ideia de encarar uma tarefa que parece impossível pode, na verdade, destravar um potencial que a gente nem sabe que tem. Perfeito. Então, para o pessoal que não conhece, vamos do começo. O que exatamente é essa tal de Hell Week? O que faz ela ser tão temida? Olha, a Hell Week é o pico da primeira fase do treinamento dos SEALs, que se chama BUD/S. Pensa assim, são 130 horas seguidas, 5 dias e meio de sofrimento contínuo, com quase nada de sono. 130 horas. Talvez umas 4 horas de sono no total, somando os 5 dias. O objetivo não é selecionar os mais fortes, é quebrar quase todo mundo. É levar o recruta ao limite absoluto para ver o que sobra do cara. 5 dias e meio. Eu não consigo nem pensar na falta de sono, quanto mais o resto. E como uma coisa dessas começa? Não deve ser com um bom dia, né? Definitivamente não. O livro descreve o início como um pandemônio total. No meio da noite, do nada, o alojamento é invadido com barulho de granada de atordoamento, rajada de metralhadora. Caramba! As luzes apagam e, no meio do caos, surgem os instrutores. Umas figuras que parecem, sei lá, vilões de filme, com apelidos tipo Pit Psicose, Gorila Prateado, gritando. É uma guerra psicológica desde o primeiro instante. É basicamente um jeito de dizer, a realidade de vocês agora é nossa. Exatamente. E desse caos começam os rituais. Um dos mais famosos é o molhar e enfarofar. Eles obrigam os recrutas a correr para o mar, mergulhar na água congelante, com uniforme, bota, tudo, e depois sair e rolar na areia seca. Nossa, a areia deve grudar em tudo. O cara vira uma lixa humana. É essa a intenção. A areia entra em cada dobra da pele do uniforme e causa um atrito, uma assadura constante para todos os exercícios que vêm depois. Mas isso não é o pior. O ritual que mais destrói a mente é a tortura das ondas. Só o nome já é pavoroso. O que é isso? Eles levam os caras para o mar à noite. Ficam de pé, de braços dados para a correnteza não levar, com a água gelada batendo no peito por horas. O corpo entra em hipotermia, os dentes batem sem parar, os músculos tremem. É ali, no frio e no escuro, que a mente começa a se desfazer. É impressionante. Mas o que mais me choca no relato é que o Goggins fala que tudo isso, o físico, era secundário. O verdadeiro inimigo não era o frio, não era a areia. Onde é que era a batalha de verdade, então? A batalha acontece num espaço mínimo, dentro da cabeça de cada um. O maior inimigo não é um instrutor gritando, é uma pergunta simples e devastadora que começa a ecoar na mente. O que eu estou fazendo aqui? Uma pergunta fatal, porque a resposta lógica é: isso é uma loucura, eu tenho que parar. Exato. Ninguém é forçado a estar ali. É uma escolha. Então, quando a dor fica insuportável, a lógica de continuar sofrendo simplesmente some. Desistir vira a única opção racional. E tem um sino de latão no pátio. Para sair, é só tocar aquele sino 3 vezes. A saída está sempre ali, visível. E os instrutores sabem disso, né? Eles exploram isso ao máximo. É a principal arma deles. E aí que está a genialidade cruel do método. Depois de horas de gritaria, de humilhação, eles mudam a tática. O tal do Pit Psicose se aproxima do grupo que está tremendo na água. E com uma voz calma, quase paterna,
Ele começa a descrever a sopa quente esperando por eles, os cobertores, o café. Pô, então a arma não é a violência, é a sedução. É oferecer conforto no momento de maior vulnerabilidade. Isso é muito mais sutil e imagino que muito mais eficaz. É uma armadilha psicológica perfeita. Eles transformam a desistência, que é um fracasso, numa recompensa imediata. Eles vendem o alívio. E é por isso que a vantagem que o Goggins tinha era tão importante. Ele já tinha passado por uma Hell Week antes. Ah, é verdade. Ele não desistiu, ele foi retirado por pneumonia. Exato. Ou seja, ele já conhecia o roteiro desse show de horrores. Ele era o único ali que sabia como a peça terminava. Era como ter o mapa do labirinto. Por mais insuportável que fosse, ele sabia que tinha um fim. A dor era finita. E essa certeza era uma vantagem mental absurda. Sabendo disso, o relato dele não é só de sobrevivência, é de domínio. Ele virou o jogo contra os próprios instrutores. Como ele fez isso? Ele não ficou passivo, só aguentando. Ele entendeu que o jogo era sobre poder. Então ele criou uma estratégia ativa, que ele chamou de captura de almas. A ideia não era só resistir, era buscar pequenas vantagens táticas para desmoralizar os instrutores e, ao mesmo tempo, levantar a moral da equipe dele. Espera aí. Vantagens táticas. No meio daquele inferno todo. Imagino que a única meta seria, sei lá, sobreviver. Onde que dá para achar uma tática ali? É aí que está o pulo do gato. As vantagens eram psicológicas. A primeira aconteceu antes mesmo de tudo começar. O Goggins convenceu a equipe dele, a equipe de Bot 2, a roubar a programação dos instrutores, que ficava num quadro. Roubar o cronograma? Que loucura. Mas qual é o impacto disso? É só saber qual vai ser a próxima tortura? É muito mais que isso. Primeiro, foi uma vitória antes da guerra começar. Deu a eles um senso de controle, sabe? E segundo, e mais importante, permitiu que eles quebrassem a tarefa impossível de 130 horas em blocos menores. Em vez de pensar 5 dias e meio, eles pensavam, ok, agora são 2 horas de corrida, depois 4 na água. Um monstro gigante virou uma série de desafios menores. Isso muda tudo. É a diferença entre olhar para o topo do Everest e olhar só para o próximo passo. E as outras táticas? A segunda foi reverter a tortura psicológica. Na tortura das ondas, no pico do sofrimento, quando todo mundo estava encolhido de frio, Goggins fez algo completamente inesperado. Ele começou a cantar em voz alta a música tema do filme Platoon. Cantar? No meio da tortura? Qual era o objetivo tático com isso? Só irritar os caras? Irritar era um bônus, claro, mas o ponto era mais profundo. Num lugar onde os instrutores controlam tudo, o frio, a dor, o tempo, a única coisa que eles não controlavam era a atitude dos recrutas. Ao cantar, Goggins quebrou o roteiro. Ele introduziu um caos que ele controlava. Ele estava dizendo, vocês controlam o meu corpo, mas não o meu espírito. Essa micro-rebelião mudou a dinâmica de poder e contagiou a equipe dele. Eles deixaram de ser vítimas para virar protagonistas. Mas o livro fala da captura de alma definitiva, o grande golpe. Ah, sim, o checkmate. Aconteceu na quarta-feira, que é o dia mais brutal da semana. O corpo já está no limite, a mente fragmentada, todas as equipes mal conseguiam andar, se arrastavam na areia. Vendo isso, os instrutores relaxaram. Eles acharam que já tinham vencido. E o Goggins percebeu essa guarda baixa. Viu uma oportunidade de ouro. No momento em que a equipe dele estava se arrastando, ele começou a gritar com eles, como um líder. Nós não vamos ser como eles. Levantem o bote. E de alguma forma eles levantaram aquele bote de 100 quilos e eles começaram a correr, gritando, como se fosse o primeiro dia do treinamento. No momento em que qualquer um estaria rezando pro fim, ele decide atacar. É uma audácia inacreditável. E o efeito foi devastador para os instrutores. O livro descreve o choque, a incredulidade no rosto deles. Naquele instante eles perderam o controle do jogo. Goggins mostrou que no ponto mais baixo de todos, eles estavam de alguma forma mais fortes. Ele não quebrou as regras, ele quebrou o espírito dos torturadores. Essa foi a captura de alma definitiva. Mas assim, sendo realista, por mais forte que a mente seja, o corpo tem limite, ele não era invencível, certo? O livro fala de lesões. Longe disso. A dor era real e constante.
Ele teve fraturas por estresse nas pernas, o joelho dele estava tão machucado que ele precisava de injeções de analgésicos só para ficar de pé. A diferença não era a ausência de dor, era se recusar a deixar que a dor ditasse as ações dele. A mente estava no comando. E essa mentalidade transformou ele completamente. Totalmente. No final da semana, ele não só sobreviveu, como estava posicionado para ser o primeiro da turma. Aquele cara que já pesou 135 quilos, que tinha pavor de água, estava ali, na última hora, coberto de lama. E o livro diz que ele desejava que o mar estivesse ainda mais frio. Ele se apaixonou pelo sofrimento, porque entendeu que era ali que ele se descobria. E existe um símbolo para essa conquista, para essa passagem toda. Sim, e é uma coisa simples, mas cheia de significado, a camiseta marrom. Durante o treinamento, os recrutas usam camisetas brancas. Só quem sobrevive a Hell Week ganha o direito de usar a marrom. Então é mais que um uniforme, é quase uma cicatriz que você veste. Uma prova visível de que você foi pro inferno e voltou. Exatamente. É um símbolo de status, um marco que diz que você passou pela fornalha e não quebrou. Para ele, vestir aquela camiseta foi a prova física de que ele não era mais a mesma pessoa. Resumindo tudo isso, então, a Hell Week, na visão do Goggins, é menos sobre criar soldados e mais sobre forjar mentes. A lição parece ser que os nossos limites são, na maioria das vezes, mentais, né? Perfeitamente colocado. A estratégia de capturar almas é a prova disso. É sobre achar força justamente onde deveria haver fraqueza. É usar a pressão, a dor, o desafio como seu próprio combustível. Então, a grande lição não é buscar o sofrimento pelo sofrimento, mas entender que é só quando a gente é empurrado para muito além da nossa zona de conforto que a gente descobre uma capacidade que nem sabia que tinha. Exato. A dor e o desconforto, se você encara do jeito certo, viram ferramentas de crescimento. Isso tudo me faz pensar em como a gente pode aplicar essa lógica, de um jeito menos extremo, claro, no dia a dia. E essa é a reflexão final que o material deixa, né? Quando a gente encara uma tarefa que parece impossível, um projeto, um desafio pessoal, em vez de focar só no tamanho do sofrimento ou na distância até o fim, onde é que a gente pode achar uma pequena vitória tática? Onde está o nosso roubo de cronograma que pode mudar a dinâmica mental e nos dar de volta ao controle do jogo?